Para mim, isso é um milagre de Natal. Olha só, esses dias para trás a gente teve uma decepção gigantesca quando o Donald Trump vai lá e derruba Magnitsky. Fala se aquilo não foi um momento de grande tristeza e decepção para todo o Brasil. E aí, de repente, do nada, surge algo muito pior que a Magnitsky. E que não só mirava Alexandre de Moraes e a esposa dele, mas agora pega também Dias Toffoli. Essa questão do Banco Master, gente, é a maior explosão de corrupção que já se viu dentro do Supremo Tribunal Federal. Mas aí vamos lá. O Vorcaro, ele está muito confiante de que os seus amigos dentro da Suprema Corte vão protegê-lo. Só que agora essa certeza já não está desse jeito. Tanto é que o Dias Toffoli determinou uma cariação, depois teve que recuar, porque a imprensa e a opinião pública está totalmente contra o STF nesse momento. Mas nessa oitiva que o Vorcaro fez, ele deu uns sinais ali para dar uma graciada para a galera do STF. Olha o que ele falou. Vamos falar sobre os depoimentos de ontem que causaram um tremor na República Brasileira. Só que um ponto aliviou um pouco a classe política. O dono do Banco Master... Peraí, primeiro que você errou, não foi a classe política que foi aliviada. Aliviou um pouco os ministros do STF. O Daniel Vorcaro, ele sinalizou que descarta realizar uma delação premiada. Eu conversei com vários personagens de ontem, dessas oitivas, que ouviram Daniel Vorcaro, que ouviram agentes da Polícia Federal. E o que eles me disseram? Que o depoimento foi focado principalmente na insolvência da instituição financeira. E a defesa de Daniel Vorcaro demonstrou muita preocupação com o eventual vazamento do conteúdo que foi colhido do telefone celular dele. Por que eles estão com essa extrema preocupação do conteúdo do celular do Vorcaro? Por quê? Isso mostra essa resistência para uma delação. A solicitação foi de que as conversas que Vorcaro teve com autoridades públicas, que não têm relação direta com a investigação sobre a compra de títulos podres, sejam mantidas em sigilo. Conversas com ministros do STF, com a esposa de ministros do STF, que conversas são essas, hein? No depoimento, Vorcaro reconheceu que tinha acesso sim a autoridades públicas, mas negou que tratava sobre os problemas financeiros do Banco Master. As oitivas foram conduzidas pela delegada da Polícia Federal, a Janaína Palazzo. Vorcaro foi o primeiro a depor e foi ouvido por cerca de 2h30. Depois passou ali por uma acareação com o ex-presidente do Banco de Brasília, o BRB. Isso porque o que eles falaram se contradizem. Agora, o que o funcionário do banco, o diretor do Banco Central falou, aí não houve contradição nenhuma. O banqueiro é investigado por fraudes financeiras bilionárias envolvendo a formação de uma carteira de crédito falsa para a operação de venda do Master para o BRB. Essa fraude, que foi descoberta pelo Banco ali Central e também na investigação da Polícia Federal, acarretou em uma operação contra Vorcaro e, além disso, o Banco Central decretou a liquidação do Banco Master no final de novembro. Aí o Dias Toffoli foi lá, pegou tudo, botou dentro do gabinete dele, proibiu novas diligências, decidiu uma cariação ignorando o PGR pediu para que não fosse feita a cariação, ele recuou, e aí o Vorcaro está falando o seguinte, olha, eu não vou fazer delação. Nesse momento, o Vorcaro está na convicção de que seus amigos Dias Toffoli e Alexandre de Moraes vão protegê-lo, vão impedir que seja levada adiante esta investigação. Só tem um problema nessa situação. O Dias Toffoli, ele está na turma que ele tem minoria, que é a turma ali onde está o Gilmar Mendes, mas está também Cássio Nunes, André Mendonça e Luiz Fux. O que for julgado nessa turma já não é aquela certeza de que ele vai ser isento. Só que nesse momento ele está falando, olha, eu não vou fazer delação, eu tenho certeza que meus amigos lá no STF vão me proteger. Porém, a opinião pública, a imprensa, alguma parte da esquerda, a direita, já viram que o sistema é podre demais e a pressão pública pode impedir que essa proteção aconteça, assim como foi feito na Lava Jato. No período da Lava Jato, a pressão pública foi tão grande, tão massiva, que os ministros do STF acabaram sendo obrigados a condenar o Lula porque viram que naquele momento não tinha como fazer nada.
Agora o Vorcaro está lá falando, olha, não vou fazer delação. E morrendo de medo de que conteúdo do celular dele possa vir a ser vazado. O problema é que essa não é a PF do Moraes. A PF do Moraes vazaria. Já teria vazado tudo. Essa é uma outra PF que está fazendo essa investigação. Que agora o Dias Toffoli quis controlar. Só que a delegada responsável por essa oitiva já brigou com o ministro auxiliar do Dias Toffoli, porque o Dias Toffoli queria que as perguntas fossem feitas para fazer defesa do Vorcaro. Perguntas no sentido: Vorcaro, você acha que o BC te tratou bem? Você acha que eles atrasaram? Você tem alguma coisa a falar sobre o cara? Tipo assim, tá perguntando pro o traficante se o fornecedor está tratando direitinho, está vendendo a droga direitinho para ele. Porque senão a culpa é do fornecedor e não do fogueteiro ali, do traficante. Tá tão ridículo. Essa situação tá tão ridícula que a imprensa que ama o STF está começando a bater. Aí eu percebo. Eles perceberam ali o momento de colocar o STF de volta na caixinha deles, inclusive talvez punindo um ou outro, porque ninguém aguenta mais o que a Suprema Corte do Brasil virou. A perseguição, as condenações, as buscas e apreensões, a censura, acabou completamente com a luta contra a corrupção. Sem falar que o Dias Toffoli ele é conhecido pelo Transparência Internacional, que já soltou vários artigos sobre isso, inclusive o Brasil caiu no ranking de combate à corrupção, porque o Dias Toffoli anulou todas as multas de todo mundo, de todas essas empresas, devolveu o dinheiro roubado que estava fora do Brasil. Agora, o Vorcaro é a bola da vez. Será que o Vorcaro aguenta? Tem que ser preso esse cara. Esse cara preso delata rapidinho. Para todos que estavam preocupados com o meu desaparecimento nesses últimos 5 dias, não, eu não fui preso, eu não morri, eu não fui censurado, eu precisava me desligar das redes sociais, me desligar dessas notícias ruins aqui do Brasil, para poder voltar a ter um mínimo de sanidade mental. E eu aconselho a todos vocês que me acompanham a fazer isso pelo menos uma vez por ano. Pega uma semana e desconecte-se completamente, vá para o meio do mato, porque a gente, principalmente nós brasileiros, precisamos. Afinal de contas, todo dia é uma notícia ruim atrás da outra. É testemunhar o nosso país ir para o buraco em ritmo acelerado. Só que tem um problema. Tudo bem, a minha mente melhorou, o meu estado mental, minha alma parece que está fortalecida, mas assim que eu chego aqui e eu começo a me atualizar daquilo que eu perdi nesses 5 dias, meu Deus do céu, parece que as piores notícias se condensaram nesses 5 dias em que eu não estava prestando atenção nas redes sociais. Vou começar com algumas das principais. Presente do Lula agora para o pessoal dos Correios, 15 mil demissões e mais de 1.000 agências serão fechadas. Calma que vamos lá. Silvinei Vasquez tenta fugir, o que o Alexandre de Moraes decide fazer? Manda prender todos os outros 10 membros lá do núcleo, porque se um tentou fugir, quer dizer que outros podem tentar também. Então ele desrespeita mais uma vez o devido processo legal, a Constituição, terceiriza a culpa e começa a prender pessoas que não tiveram absolutamente nada a ver com a fuga do Silvinei Vasquez. E sai essa reportagem dizendo que o patrimônio da esposa do Alexandre de Moraes cresceu 232% em um ano, saindo de 24 milhões para 79 milhões, justamente a esposa que fez aquele contrato de 129 milhões com o Banco Master. Só que aí não é só a esposa do Moraes que parece que surgiu aí de repente, né? Mulher de Toffoli já foi sócia de advogado do dono do Banco Master. Toffoli suspende multa de 10 bilhões da JF. Esposa do ministro advoga para a empresa. Agora vamos aqui às mais recentes. O Toffoli inventou de fazer uma cariação contra todo o sistema, todo o devido processo legal. Ele decide colocar o Vorcaro e um funcionário do Banco Central. Só que preste atenção, o funcionário do Banco Central é um funcionário responsável por fiscalizar. O Toffoli, querendo tomar a defesa do Vorcaro, manda fazer uma acariação, é como se fosse fazer uma acariação entre, sei lá, um juiz e um condenado. Ele mandou fazer uma acariação entre o funcionário do Banco Central e o Vorcaro. O mundo pegou fogo, né? Eu fui ver isso agora.
O Brasil entrou assim, o PGR falou que não era para fazer isso, a imprensa se revoltou contra o Dias Toffoli pelo caminho que ele estava tomando, porque ele está num momento de completo e absoluto desespero, muito provavelmente porque o nome dele está envolvido nessa palhaçada toda. E aí, nessa cariação, perguntas de Toffoli a Vorcaro pedem que banqueiro avalie a atuação do BC. Aqui ele está falando que a delegada tinha que perguntar para o Vorcaro se o Vorcaro gostou, se ele avaliou bem, se ele autoriza a atuação da instituição fiscalizadora. É como se o condenado... Isso aqui é uma audiência de custódia para bilionários, tá? Olha, o policial te atendeu bem, o policial te ofereceu cafezinho. Isso aqui é um escárnio completo. Mas calma, vamos lá. Vamos lá, agora vamos falar da geração de emprego do Brasil. Hoje, dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Os números indicam que a geração de emprego no Brasil no mês de novembro foi o pior para este mês desde o início da série em 2020. 2020, época da pandemia, tá? Olha, Carol, bom dia. Voltando aqui à questão do Banco Central, dá uma olhada. Agora com calma de novo para você, para o Pedro Moreira que estava conosco há pouco, para todos que estão aqui conosco no Novo Dia. A situação é complicada, Carol, para os banqueiros, tanto para Vorcaro, do Banco Master, né, quanto para Paulo Henrique Costa, do BRB. A avaliação é de que os dois apresentaram depoimentos contraditórios, divergentes, uma fonte até descreveu para mim que foram depoimentos erráticos, né, e isso acabou levando à necessidade, de fato, de, depois desses depoimentos que foram colhidos, colocá-los frente a frente para uma acariação. Isso aí, porque o Toffoli pegou tão mal. Gente, escuta aqui. E olha, eu acabei de entender tudo isso agora, hoje de manhã. Pegou tão mal pro Toffoli tentar fazer essa cariação, defendendo o Vorcaro. Isso porque ele trouxe todo o processo para si, a investigação, blindou todo mundo, retirou da CPMI todos os documentos, colocou no gabinete dele, fechou as 7 chaves. Nunca se viu uma blindagem, um desespero para blindar criminoso dessa maneira. E ele pediu a cariação, pegou muito mal, ele recuou. Aí ele falou, não, a delegada da Polícia Federal vai fazer uma oitiva e dependendo se houver discrepâncias que haja uma cariação. Bom, houve discrepâncias, mas a cariação vai ficar entre o cara do BRB, que queria comprar o Banco Master, e o Vorcaro. Essa será a cariação. Agora, mais um pouquinho para você entender o que está acontecendo. Porque eu também estou entendendo, viu? Federal, Janaína Palácio, se desentendeu com o juiz auxiliar do Supremo Tribunal Federal durante a investigação sobre o Banco Master. A delegada da Polícia Federal... Aí, presta atenção. O juiz auxiliar, que é o pau-mandado do Dias Toffoli, estava lá e a delegada da Polícia Federal também. E os dois se desentenderam. Foi um quebra-pau entre a delegada da Polícia Federal, que quer fazer a investigação, e o juiz auxiliar do Dias Toffoli, que quer proteger os bancários. Janaína Palácio se desentendeu com o juiz auxiliar do Supremo Tribunal Federal durante a investigação sobre o Banco Master. O episódio envolveu o juiz Carlos Vieira Adamec, auxiliar do ministro Dias Toffoli, durante a coleta de depoimentos do inquérito. A delegada afirmou que não havia sido informado sobre a realização de depoimentos individuais e que recebeu orientação da direção da Polícia Federal para promover apenas uma acariação entre o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, o ex-presidente do BRB... Olha a bagunça que tá virando isso aí. Paulo Henrique Costa e o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino. No entanto, o juiz auxiliar sustentou que a determinação previa a tomada prévia dos depoimentos individuais. Para resolver o impasse, Adamec telefonou para o ministro Dias Toffoli, que manteve a decisão de ouvir os investigados separadamente. Diante disso, Janaína Palácio solicitou que a ordem do ministro fosse registrada em ata. Outro ponto de tensão entre o STF e a Polícia Federal envolve perguntas elaboradas pelo próprio ministro Dias Toffoli, que deveriam ser lidas pela delegada durante os depoimentos. E uma dessas perguntas eu mostrei para vocês, é essa pergunta aqui, ó. O Dias Toffoli queria que se perguntasse pro Vorcaro se ele... como que ele via a atuação, para ele avaliar a atuação da entidade fiscalizadora. Nesse caso... Assim, esse cidadão, que é um grande passador de pano do STF, até ele soltou essa aqui, ó. Nesse caso, o Toffoli está indo além do que o Moro fez, porque ele está conduzindo uma investigação sem anuência do Ministério Público. O Ministério Público não queria a cariação e mesmo assim ele determinou. O Toffoli está agindo como juiz de instrução. O caso do Moro foi tão escandaloso que
Câmara decidiu criar, né, a Câmara dos Deputados, o Congresso. Congresso, né? Foi aprovado. Foi aprovado. O juiz de instrução. Me lembro disso. Então, o juiz que comanda, que orienta, que investiga, ele não pode julgar. E o que o Toffoli faz, eu estou falando a visão do leigo, o que o Toffoli está fazendo é ser um juiz de instrução. O Toffoli está pior que o Sérgio Moro na visão da Rede Globo. Aí a cereja do bolo. A cereja do bolo é quando essa mulher fala mal das ações do Toffoli. O Dias Toffoli errou desde o começo. E quando ele convocou a acariação, ele convocou uma acariação. Ficou todo mundo criticando, tanto os bancos, os economistas, os ex-presidentes do Banco Central, a imprensa especializada, os advogados, os juristas explicaram o seguinte: só pode haver acariação depois de haver contradição entre depoimentos. Não teve nenhum depoimento. E pior, e isso é muito mais grave, que é o que você estava falando, Colombo, colocar no mesmo patamar, no mesmo nível, a autoridade fiscalizadora que investigou e mostrou que havia um crime e comunicou isso ao Ministério Público, como deve acontecer, e os suspeitos de crime financeiro grave. Por que o Toffoli está se expondo dessa maneira? É uma atuação baseada no desespero completo. Toffoli estava no jatinho com o advogado do Banco Master indo assistir um jogo da Libertadores, e assim que ele voltou dessa viagem desse jatinho com o advogado do Banco Master, ele decretou sigilo absoluto, pegou tudo para si e escondeu dentro do seu gabinete. E as esposas dessas pessoas recebem milhões e milhões. Foi descoberto agora que a esposa do Alexandre de Moraes também aumentou exorbitantemente o número de processos que ela tem dentro do STF, inclusive defendendo grandes nomes aí da saúde, né, grandes nomes da educação, empresas da saúde e da educação. Existe hoje no Brasil uma máfia. Você pode cometer o crime que você quiser, fraude, roubo, não tem problema, desde que você contrate os escritórios das esposas dos ministros do STF. Porque aí, meu amigo, isto sim é uma suprema blindagem. Nada te atinge. Dias Toffoli está rasgando todo o procedimento legal, tudo que se sabe sobre como as coisas deveriam prosseguir na Supremo Tribunal Federal, que eu acho que tem que tirar Supremo e virar Master, no nosso Master Tribunal Federal. Tudo está sendo ignorado para defender essas pessoas que pagam as esposas desses ministros. Isso tudo em 5 dias que eu estava desconectado das redes sociais.